porque quando eu olhei só o tema, já é a pregação toda, né? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e me disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Só que, acho que já é o tema, já é a pregação toda, né? Digo louvado seja o Senhor Jesus Cristo, e termina assim a novena, a minha pregação, né? Mas, olhando e rezando as bem-aventuranças, fala que muito a nos falar. Primeiro porque a relação, aquele que é o bem-aventurado é o próprio Jesus. Ele que passou por tudo isso. Ele, puro de coração, ele, muita misericórdia, né? Misericordioso, ele que promove a paz, ele que foi perseguido por causa da justiça, por anunciar a verdade. Então essas bem-aventuranças, aquilo que o Senhor, quando desce da montanha, começa a falar para os seus discípulos, né, e para todo o povo, é justamente um resumo de toda a sua vida, para que aqueles que, olhando para Jesus, são chamados a trilhar os passos deles, os passos da bem-aventurança. E o grande desafio para nós é justamente isso, porque às vezes a nossa humanidade tende a pensar as coisas de acordo com a nossa vontade e não com a vontade de Deus. Quando no tema de hoje já nos traz essa questão, né? Bem-aventurados que nos vieram perseguirem. O que entendemos por perseguição? Quem sofre perseguição aqui, né? Aliás, muitas pessoas colocam: olha, padre, minha sogra me persegue, meu filho me persegue, minha vizinha me persegue, um rapaz lá no trabalho me persegue, um colega lá da empresa me persegue, meu patrão me persegue, minha mãe, meu pai, e a gente vai colocando as diversas circunstâncias como perseguição. Mas essa perseguição apresentada no Evangelho tem uma outra conotação. O que é perseguição? A perseguição é uma das tribulações que pode nos sobrevir durante nossa caminhada cristã na terra. Para entender o que significa, precisamos atender a palavra que Jesus usou. Jesus usou o verbo perseguir duas vezes em nosso texto: perseguidos e perseguirem. A palavra que vem de transmitir uma ideia de buscar com diligência o empenho de alguém por alguma coisa. No sentido positivo, a Bíblia exorta o crescente perseguir. O mesmo verbo também é usado na Bíblia no sentido negativo, e nesse sentido transmite a ideia de alguém ser buscado a receber maus tratos, ser atormentado ou afligido por alguma causa. Jesus usa o termo nesse sentido. Observa que nós somos, enquanto cristãos, por perseguir a vida cristã, em virtude do seu amor por Cristo, será perseguido. Tal perseguição, o cristão pode ocorrer de diversas maneiras. Quanto cristão, também nós somos perseguidos. Mas aqui, esta perseguição não é na dimensão ou na conotação que nós temos, na consciência de que somos perseguidos. Mas o perseguir aqui tem uma causa maior. Quando no próprio Evangelho, aliás, no próprio tema já diz aqui, né? Quando vos perseguirem, será todo tipo de mal por causa de mim. Ou seja, aqui não é a perseguição que sofremos no dia a dia em relação aos nossos, mas é a perseguição que sofremos por ser cristão.
a perseguição que sofremos por anunciar a boa nova. E às vezes essa perseguição se dá até dentro da nossa própria família. Quantas de vocês são chamadas de beato de igreja, barato de igreja, mulher do padre, virou, não sei mais lá, aos homens, né? Às vezes numa empresa, quando vai dar um testemunho, né? Quando vive uma vida íntegra por causa da sua fé, é chamado de abestalhado. Não tem outros nomes que se diz que eu não vou citar aqui na celebração, né? Mas a gente sabe, né, que são ditos, né, vários nomes, várias prerrogativas, justamente pelo fato de você se identificar enquanto cristão e anunciar a boa nova. Pelo fato de você estar no meio em que você diz: eu não quero estar envolvido nessa situação. E aí que os outros dizem: ah, está tirando onda de santinho, né? É santo do Paulo, né? Fala assim, tem esses termos todos, né? E aí são essas perseguições que perpassam por nossa vida pelo fato de anunciar a Cristo. Muitos têm medo da identificação cristã, esconde a cruz, esconde o texto. Ah, você é o que religião você é? Ah, eu sou cristão. Às vezes tem até medo de falar, né, que é cristão católico, porque quando eu não tenho consciência da minha fé, vão me questionar várias coisas. E como às vezes eu falo direto, eu não tenho uma fé de lagartixa, né? Onde que os outros dizem, pelo fato de eu não conhecer a minha fé, o que é que eu faço? Balanço a cabeça dizendo: é verdade, eu não sei, é verdade, é verdade. E aí nós escondemos a nossa fé. Temos que ter consciência de ser cristão. Não temos que ter medo de ser perseguido por anunciar a verdade. E essa verdade é Cristo Jesus. Não devemos ter medo. Por isso Jesus, aqui na bem-aventurança, convida a ser os bem-aventurados. E Jesus falando, ele sofreu essas perseguições na própria carne. Foi chamado de quê? O beberrão, amigo, né, dos pecadores. Ah, é pelo dedo de Beelzebul que ele expulsa os demônios. Veja quantas acusações fizeram contra Jesus. Mas ele, em nenhum instante, deixou de dizer, acho que no contexto dessa semana é muito forte, porque em muitas passagens, sobretudo no Evangelho, Jesus está dizendo assim: eu sou. E o eu sou está ligado à identidade de Cristo. O eu sou está ligado justamente a dizer, né? Pois sabereis que eu sou. Quando ele fala isso, ele está dizendo que ele é Deus. Se te recorda, fomos lá para Êxodo, capítulo 3, quando Moisés, naquele processo da libertação do povo, na sarça ardente, ali pergunta: Senhor, quem me envia para libertar o povo? O que é que Deus diz? Eu sou, te envio. Dizer isso ao povo: eu sou, te envio. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu sou. E Jesus, ao se revelar eu sou, ele estava dizendo que ele é Deus. E aí, tanto é que muitos, no Evangelho de ontem, né, pegaram pedra para apedrejar Jesus, né? Mas ele, em nenhum instante, vai estar negando a sua identidade de cristão. Nós também não devemos ter medo de negar a nossa identidade. Devemos sim ter consciência da nossa fé. Aqueles que negam a sua identidade cristã é porque ainda não sabe o que é ser cristão. Se a gente olhar na história da igreja, de modo especial, da igreja primitiva, quantos e quantos deram a própria vida por causa de Cristo? Deram a vida, derramaram sangue por anunciar a boa nova, deram a vida. Se a gente for olhar, né, até no Antigo Testamento, quando encontramos com jovens, né,
E diante do rei Nabucodonosor mandaram: olha, ou você adora, ou será lançado no fogo. Quando eles falaram: então me joga no fogo, que eu sei quem é o meu Deus. Mas às vezes, a nossa fé não é tão forte assim. Tem gente que tem uma fé lá e outra cá, né? Tem gente que tem fé em tudo, né? Não vou citar as coisas porque eu já fui processado, né? Mas tem fé em tudo, acredita aqui, ali e acolá. Aí eu pergunto: que fé é essa? Que fé é essa em que eu me prostro diante de Deus? Aqui, como a própria música disse, né? Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, mas passando a Semana Santa eu vou estar ali fazendo outras coisas, oferecendo coisas ao diabo. E aí? Me envolvendo com coisas, né, que não me levam a uma profunda relação com Deus. Quando chama aqui as bem-aventuranças, é justamente para aqueles que têm consciência do ser cristão, que é capaz de doar a sua própria vida pela causa de Cristo. E muitos de nós às vezes negamos, queremos negar. Traga um exemplo. Hoje em dia, antigamente a família toda é cristã, né? Hoje em dia a nossa família é que nem o mercado, tem de tudo, né? Se tiver uma reunião de família, a primeira pessoa que nega a fé às vezes sou eu. Eu não vou falar nada, e os outros, ó, eu sou igreja assim, eu sou igreja. E às vezes o primeiro a calar, às vezes a gente nem vai para a festa, né? Eu nem vou, porque eu sei que vão assassinar o meu juízo, porque eu não quero ser perseguido. Eu pergunto: essa é a minha fé? Uma fé que se esconde, uma fé que nega, uma fé que fica obscurecida? Não. O Senhor nos chama a ter uma autenticidade. Ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentir disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. A perseguição ao qual sofremos por causa de Cristo, essa não nos é negada o seu favor e a sua misericórdia. A perseguição por causa do Senhor, não é por causa do outro, não é por causa das minhas ideias, não é por causa de dimensão política, né, nem religiosa, mas é pela causa de Cristo. E é essa a consciência que temos que ter. É essa a verdadeira ação que devemos ter em nossa vida. Compreender de que se somos perseguidos por causa de Cristo, então louvado seja Deus por causa disso. É sinal que eu estou incomodando. É sinal que minha presença, meu testemunho está incomodando. E se incomoda por causa de Cristo, há uma razão. Não é para incomodar porque eu sou chato, porque eu sou rabugento, não é por causa de mim, porque quero ser melhor, porque conheço a Bíblia de ponta a outra. Não é nessa relação, mas é se incomodar por causa da palavra de Deus. E aí, quando Jesus fala dessa bem-aventurança, nos convida justamente a termos uma relação profunda com Ele. Isso que diz Jesus: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Já aprendemos anteriormente, nós estudávamos a bem-aventurança. Jesus se refere ao aspecto ético da vida cristã, caracterizado por uma vida de santidade, de obediência aos mandamentos de Deus. A palavra justiça, do verbo, tem o mesmo sentido aqui no verso 10. Portanto, nós, os cristãos, que são perseguidos por causa da vida reta e conformidade com a vontade de Deus, que somos perseguidos porque vivemos uma retidão e porque vivemos a vontade de Deus,
que louvado seja Deus por causa disso. E é esse o testemunho que temos que dar aí fora. Testemunho de Cristo, né? O testemunho da justiça, essa justiça que vem do próprio Senhor. Vivemos um mundo, né? O pai já estava falando, de crise, que se for botar no saco, não sobra ninguém. Né? Por falar de justiça, da vista da justiça, da retidão, né? Se falar da direção política, não sobra ninguém. Mas às vezes falamos da política lá, mas também nós vivemos as nossas coisinhas por aqui. Né? Hoje mesmo, por causa da questão da igreja que eu demorei, mas tenho que construir, para a prefeitura liberar o processo, tinha que pagar 5 mil reais. Mas, depois que vai para um, para outro, eu disse, meu Deus do céu, como é que a gente fala da política e eu querendo fazer as coisas certas, né? Entrada na Sucom, então isso aqui, aí embargaram. Disse que eu tinha que ter um recuo de 50 metros. Aí disse assim, poxa, o terreno não tem 50 metros. Como é que eu vou ter recuo de 50 metros? Estou querendo me roubar? Mas, né, fica entre a gente aqui, viu? Senão vai ser processada. Mas, para resolver as coisas, teve lá, olha, padre, se o senhor não pagar esse valor, vão enrolar o senhor até porque querem a pontinha. E aí a gente vê que a propina, esse negócio que está lá, já começa também, né, até aqui, às vezes, dentro de diversas dimensões. Né? Então a gente vê que o exercício da justiça é um desafio para nós cristãos. Né? Por isso que Jesus diz que seremos perseguidos. Aquele que tentar viver os mandamentos do Senhor e a justiça será perseguido. Se a gente for olhar na história dos profetas, o que aconteceu com os profetas? Quando o profeta que tinha a missão de fazer o quê? Anunciar e denunciar. Quando o profeta ia denunciar a conduta do povo, olha, vocês estão errados. Se continuarem assim, vão parar no exílio da Babilônia. Foi o que fizeram com os profetas? Mataram. Né? Que mataram, porque é mais fácil abafar do que ser incomodado por aquele que fala a verdade. E aquele que fala a verdade incomoda, aquele que fala a verdade nos fere, aquele que fala a verdade não presta, porque estamos acostumados com a mentira, estamos acostumados com o escondido, né? Estamos acostumados com essa relação. Por isso, Jesus chama a atenção de que aqueles que se propõem a seguir o caminho que é Ele mesmo, este será perseguido. Como aconteceu com os profetas, acontece com muitos que tentam viver a sua vida na retidão. Trago como um exemplo, não sei se você recordou dela, estava aqui e sumiu. Acho que a irmã Midaura não. Lá do Xingu, né? Uma irmã do Xingu, que esqueci o nome dela, depois vem. Quando ela estava lutando pela justiça, no caso das meninas que estavam sendo exploradas sexualmente pela situação dele e tudo mais, ela levantou a bandeira por uma questão político-social daquelas pessoas, mataram a irmã, né? Porque ela estava incomodando os trâmites lá, né, do coisa que estava acontecendo. Né? Então, aquele que se propõe a viver essa retidão, com certeza não será fácil. Também a nós, né? Quando você tenta viver a verdade, quando você tenta até na família, né? Você tenta ser aquela pessoa que quer indicar o caminho. O que é que muitos dizem? Ah, eu te conheço agora, está querendo tirar um dedo para falar isso. Não escutamos não isso? Não escutamos não isso? Quem é você para estar falando isso? Quem que não te conhece? Quem não te conhece, que te compra. E que você... Esses são os verbos usados, as palavras usadas para muitos que
quando começam a ter consciência da verdade e quer viver a integridade de sua vida, são perseguidos. Mas nem por isso devemos deixar de trilhar o caminho do Senhor. Muitos abandonam, mas para aquele que perseverar, verá a glória. Por isso que Jesus convida, chama-se: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e me disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Ele convida: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. A recompensa talvez não seja aqui, mas será no céu, ao grau da santidade, assim como nosso glorioso São José. Então, é um desafio, mas é sublime para aquele que se propõe a trilhar o caminho da bem-aventurança, a trilhar o caminho de Cristo. De nada valerá essa novena, como o Padre Chinol estava falando, se for como bola de sabão. Depois da manhã, acabou. E aí, como foi a novena? Foi bonita, mas não mudei, mas não me transformei, mas não me coloquei no processo de conversão. Continuo o mesmo. De nada valerá. Veja de que é um desafio a conversão, é um desafio o caminhar os passos da bem-aventurança, mas é algo que requer de mim, de você, uma ação concreta. Porque a novena que passou, que está passando, terminando hoje, não veio com pó caindo para todo mundo sair daqui meio dizer: eita, foi legal. Não veio com pó para sair daqui todo mundo já: fui transformado porque recebi um pó na cabeça, aquela coisa. Não. Requer uma ação árdua. Requer uma ação concreta. E essa ação concreta implica em conversão. Conversão. Se eu não me converter, de nada adiantará. Se eu não me converter, essas bem-aventuranças ditas todas essas noites, de nada significará para mim. Se eu quero ser esse pobre de espírito, se eu quero ser esse manso de coração, se eu quero ter fome e sede de justiça, se eu quero ser misericordioso como o Pai, se eu quero ser puro de coração, os corações estão contaminados, se eu quero ser aquele que promove a paz, se eu quero ser aquele que promove, que sou injustiçado, sou perseguido, mas se eu quero exultar de alegria no Senhor, essa alegria implica em uma conversão. E a decisão é nossa. A novena é justamente passos, talvez assim, a oportunidade que em cada noite, acho que sempre teve uma palavra que um dos padres falaram e disse: poxa, isso tocou em mim. Se tocou, segure e coloque o processo de mudança. Se passou essa novena toda e nada tocou em você, meu irmão, acho que você está no lugar errado. Está no lugar errado. Porque foram 9 dias o Senhor proporcionando graças, o Senhor falando, o Senhor tendo revelações. E aí, se eu não escutei, tem alguma coisa me bloqueando. Como a canção hoje convidava, a abrir as portas do coração, nessa noite, neste momento da oração. Se você não foi tocado, não só abra, escancara, aliás, derrube
as portas, a janela, para que a graça de Deus possa acontecer em sua vida. E essa bem-aventurança ser algo concreto. E é isso que o Senhor quer de nós. Se não for para ser diferente, não dá. Se passar novena, eu falo na comunidade, né? Se passar essa novena com a festa de São José e eu tiver, né? Tem a síndrome, né? Zika vírus, chikungunya. Aqui eu falo a síndrome da Gabriela. Conhece a síndrome da Gabriela, né? Conhece? Eu nasci assim. É lá na palavra que eu assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, você sempre assim, vou pro inferno, porque se eu não mudar, meu Deus do céu, o fogo nos espera. Não é para colocar medo de ninguém não, mas é uma ação concreta. Tem gente que viveu os 50 anos da sua igreja, desta igreja, com a síndrome de Gabriela. Eu também não conheço ninguém, mas depois eu paro que está dando pecado. Né? Mas como toda a comunidade sempre só muda o endereço, né? Tem gente que viveu 50 anos dessa comunidade de São José com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre foi assim, né? Gabriela continua sendo Gabriela. Não aceita mudança, não aceita, como o jovem disse, né? Acolher os jovens, não aceita o outro que chega, né? E é um desafio nosso. Creio, né, que o maior desafio da nossa igreja é o acolhimento. Sabia disso? É o acolhimento. A gente acolhe ali, na porta, né? Ah, seja bem-vindo, isso aqui, sente aqui, Mas quando o outro chega, aí quer participar do meu grupo, aí vem o primeiro dia, aí quando o outro dá a ideia, vamos fazer tal coisa assim. Não, porque sempre foi assim. Durante 50 anos, foi sempre assim, não tem que mudar nada. E você está chegando agora, então você não conhece nada por aqui. Aí o outro, no outro dia, no próximo encontro, vem esse encontro, não piso mais os pés. E acontece essa realidade. E aí a gente fica assim, padre, porque meu grupo só tem 3 pessoas. Chegaram para mim uma vez no grupo, né? Uma determinada comunidade. Que grupo ninguém quer me participar. Eu pergunto assim, por que será que ninguém quer participar desse grupo? O que é que tem nesse grupo aí que... Aí fiz que eles perguntassem, né? Vocês chegaram à conclusão, né? Tinha lá um calcanhar de aqui, né? Uma pessoa que misericórdia. Não sei não, só Deus mesmo. Mas está naquele grupo, acaba de vez de ser aquele que ajuda, é aquele que afasta. E aí, como é que a gente vai acolher o outro? Como é que a gente vai se tornar aquele que acolhe? É um desafio. Falo, porque se tiver vocês aqui com essa síndrome de Gabriela, que possa ser anestesiado logo hoje, né? Nessa novena tenha sido uma injeção de turbinado da graça de Deus ao ponto da conversão. Porque se a gente quer uma comunidade bem-aventurada, essa bem-aventurança perpassa pelo meu coração, pela minha vida. Porque senão não chega, senão não acontece. Fica só aquelas mesmas coisas e não muda, não transforma, não cresce. Pergunto, como eu disse, cadê o João? Meu testemunho? Você viu? Cadê ele? Tá bom. Cadê? Senão eu faço pergunta. Cadê os jovens aqui? 1, 2, 3.
4. Cadê o jovem? Jovens. Não é jovem de 45 para cima, não. Esses aí são jovens. Os jovens. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 jovens. 21, 22, 23. 23 jovens. É um grupo de jovens pequenininho. Lembro quando eu era da minha comunidade lá em Alto de Poucos, até no grupo Joenque, nosso grupo de jovens Joenque, eram 75 jovens em Poucos. Fui coordenador do grupo, nunca pensei em ser padre, nunca. Ah, você vai ser padre? Eu dizia, Deus é mais. Onde estou? Acho que eu vi meu destino, né? Tanto correr, o Senhor me chamou, né? Eram 75, só o nosso grupo de jovens. O Joelho, era Jovens Unidos em Cristo, 75. Aí tinha as amigas de São Francisco, que era só o grupo das meninas, mas eu fazia parte porque era ousado, né? Eu ia lá, ousado, militar. Tinha o grupo das amigas de São Francisco, que era média de 30. Tinha outro, mas sempre que autor nessa paróquia, a gente, praticamente lá, a gente mandava na paróquia. Veio trazer um testemunho, quando a gente inventava as coisas, nossa paróquia era de telha, na casteira comum, ficava pingando, né? Tinha os jovens todos, a gente vai fazer uma faxina nessa igreja. Pegamos o sábado, 5 horas da manhã, destelhamos a igreja toda, quando o padre chegou. Vocês são malucos? Por que fizeram padre? Tenha paciência, a gente vai colocar em todo lugar, né? Ele destelou a igreja, colocou a esteira em todo lugar, e lavamos e deixamos tudo limpo. Porque a gente tinha, era essa nossa vida na paróquia, a gente tinha espaço, a gente tinha coisa para fazer, que se envolvia, né, nas coisas, e a gente às vezes fazia as coisas e depois falava, pai, a gente fez isso, viu? A gente era meio que ousado assim. Eu então nesse falo, né? Era meio que ousado, né? Mas, por que isso? Porque tínhamos essa coisa da acolhida, né, na comunidade. Mas se não fosse acolhida, não estaríamos lá. Se não tivesse dado espaço, né, nós não estaríamos lá. Então veja de que a grande questão dos jovens justamente de acolher. E não é acolher só que que tem que trazer os jovens para a igreja. Certo, os jovens vêm, mas às vezes não tem algo que proporcione o jovem a continuar na comunidade. Se vai para um grupo, vai embora. Aí se for ver para as pastoras da nossa igreja, apostolado de oração, Legião de Maria, não sei o que, tudo já com as pessoas jovens, né? Quando chega um jovem, não é assim muito bem aceito, né? Então veja de que é um grande desafio para vivermos, né, essa mudança, né? Como eu estava falando do início, é preciso matar essa síndrome da Gabriela e viver a graça das bem-aventuranças. Que não sejamos mais os mesmos, mas que o Senhor possa transformar o nosso coração. Que sejamos mais os mesmos, mas que a bem-aventurança seja uma ação renovadora na minha vida e a partir da minha vida, na minha comunidade, onde quer que me encontre. Peçamos, pois, ao Senhor que ao vivermos esse tempo de graça extraordinário, que Ele derrame sobre nós o Teu Espírito, para que esse mesmo Espírito possa ajudar-nos, né, a vencer as barreiras, né, a derrubar as barreiras do nosso coração, para que as bem-aventuranças sejam como uma semente de Deus em nossa vida, que possa crescer. E creio que essa novena foi só isso, uma semente.
semente lançada durante 9 noites. E aí, como diz a parábola, aquele que está com o coração de pedra, com o coração de espinho, com o coração que está só postar à beira do caminho, aquele que estiver com o coração aberto, sendo esta terra boa, as sementes das bem-aventuranças certamente irão crescer e produzir muitos frutos. Mas isso depende de nós. Não é do padre, não é do papa, não é das irmãs, mas depende de nós. Que tenhamos a coragem de derrubar essas barreiras do coração, de permitir com que essa graça de Deus, que as suas bem-aventuranças, seja uma ação frutificante em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.